Então, vamos lá. Vamos direto à nossa prova. Todos vocês estão conseguindo visualizar, né? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Esta era a provinha que vocês, né, receberam, que é, na verdade, um exercício avaliativo, porque vocês fizeram com consulta, né? Vocês tinham a tarde toda para fazer e era com consulta. Então, é de acordo com o quê? Videoaula. Então, na verdade, essa avaliação é uma interpretação da videoaula. Por quê, galera? Eu acabei de fazer a correção com a segunda 1 agora, e eu vou colocar a mesma coisa para vocês. Não é cópia da internet. Aluno que pegou a pergunta, pesquisou na internet, eu não vou aceitar. Não é isso. Se fosse para ser isso, eu dava um questionário para vocês como trabalho e vocês teriam que pesquisar na internet. Não é isso. Não, eu quero realmente entender, né, fazer um diagnóstico da videoaula que eu passei para vocês. Não é fácil videoaula, não é. É chato, é complicado, é melhor lá na sala de aula. Alguém pergunta alguma coisa, algo engraçado, a gente acaba, né, conversando também um pouco, não fica aquela coisa muito sistemática, robótica, né? E aqui eu acho que tá muito robótico, tudo muito frio, tá? Mas é o que a gente tem para agora. Então, assim, quando você vai na internet e pesquisa, você aparece com palavras que não foram colocadas no videoaula e que são palavras que não fazem parte do conteúdo de vocês. Então, cuidado, vocês não vão aprender assim. Vocês precisam assistir videoaula, fazer um resumo no caderno de vocês, né, sobre alguns conceitos, e daí, sim, estudar aquele resumo de vocês, olhar a videoaula de novo, e daí fazer essa avaliação aqui. Tá? Vocês poderiam ter assistido novamente a videoaula antes de fazer, só que vocês perdem muito tempo pesquisando na internet, gente. E essa não é uma prova de pesquisa. Tá? É uma prova que era para ser rápida. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com a próxima também, tá? Não fiquem pesquisando na internet, que vocês vão perder tempo e vão perder pontos, tá? Então, vamos lá. Olha só, essa daqui, quem foi Mendel? Não é quem é Mendel. Então, assim, quem é Mendel hoje, ele é o pai da genética. Mas eu não estou perguntando quem é Mendel. Quem foi Mendel? É o início da nossa videoaula. Eu coloquei a parte histórica de Mendel, né? Ele vivia em um mosteiro, ele era botânico, filho de camponês, né? Ele estudou história natural, tá? Era isso que vocês tinham que colocar, a parte histórica dele, tá? Não quem ele é hoje, né? Hoje é considerado o pai da genética, mas é quem foi Mendel. Então, aqui muitos erraram por causa da interpretação de texto. Cuidado com isso, gente. Vocês estão no terceirão. Por que Mendel usou ervilhas? Eu acho que 100% acertaram, tá? Fiquei bem contente. Também eu enfatizei muito isso, né, lá no vídeo aula. Porque tinham características bem diferentes, né? Características distintas. E elas germinavam rápido, né? O ciclo de vida delas era curto, então era muito fácil ele fazer a identificação de certas características em um prazo de tempo bem curto, né? Que daria logo já para fazer a sua introdução, repetir, depois fazer a conclusão, né? Então, por isso que ele acabou escolhendo as ervilhas. Essa, todo mundo conseguiu, fiquei bem contente. Por que Mendel fez autopolinização? Como que vocês se confundiram aqui, galera? Talvez foi na hora de digitar, não sei. Autopolinização, a gente já estudou ano passado, né? Mas também no vídeo aula eu enfatizei. Autopolinização é quando, né, Mendel vai pegar lá o pólen de uma planta e vai fazer a fecundação nela mesma. Isso é autopolinização. Eu não tenho mistura de material genético aqui. O material genético é só daquela planta, daquele indivíduo, tá? Quando eu faço polinização cruzada, daí não. Daí eu pego o pólen de uma e levo até na outra. Vocês se confundiram muito com essa palavrinha. Muito. Então tem que cuidar um pouquinho. Por que Mendel fez a autopolinização nas ervilhas amarelas e nas verdes antes de fazer a experiência dele? Para ter certeza que a amarela só tinha as características amarelas, ou seja, que só tinha, né, o material genético para a característica
de semente amarela. Na verde é a mesma coisa, para ter certeza que na verde só tinha material genético responsável pela característica verde, tá? Mas a maioria conseguiu, então de boa. Qual foi o resultado na primeira experiência de Mendel, ou seja, lá no F1? Né? Então, lá na primeira experiência de Mendel, ele cruzou a amarela pura com a verde pura e teve um resultado, que foi o F1, né? Que foi, então, o resultado do primeiro cruzamento, é a primeira geração. E qual foi a conclusão de Mendel? Aqui também vocês conseguiram responder, também foi bem show de bola. Essas primeiras aqui foram tranquilas, né? Então, assim, qual foi o resultado? O resultado é que ele obteve 100% amarelas, né? Todas elas amarelas. Qual foi a conclusão disso? Que a amarela tinha um fator que dominava a verde, porque a verde não estava aparecendo, né? Deu 100% amarela. Cadê aquele mecanismo, né, que era responsável pela semente verde? Não apareceu ali. Então, qual foi a conclusão de Mendel? Que a característica amarela, da ervilha amarela, se sobressaía, né, que era dominante sobre a verde. Essa foi a conclusão ali. 5. Somente na F2 que surgiram as verdes. Lembra o 25%, que ele fica lá no cantinho, né? Eram as ervilhas verdes. Como que Mendel explicou esse resultado, então? Bom, se só na geração seguinte, que é a F2, surgiram as ervilhas verdes, o que Mendel explicou? Que para ter a característica verde, que é a mais fraca, a mais recessiva, eu tenho que ter os dois mecanismos para a cor verde, ou seja, a parte genética que era responsável pela cor verde, eles teriam que se juntar. Por isso que era mais difícil. Então, significa que a planta que deu origem à cor verde, né, ela tinha os dois alelos recessivos dos dois lados e eles se juntaram, né, numa pequena porcentagem ali, né, uma pequena probabilidade, mas se juntaram então para que tivesse a cor verde, tá? Então foi essa a conclusão dele aqui e ele tinha que explicar isso. Como que ele explicou isso? Através de letras, né? Porque falar não é tão específico, né? Então ele teve que colocar letras para explicar. E qual foi a letra? O Vzinho era do verde. Então, uma planta tinha o Vzinho, a outra planta tinha o Vzinho, esses dois Vzinhos se uniram, ou seja, é o mecanismo para a cor verde, né? É a parte genética responsável pela cor verde. Então, eles se uniram e daí dando a possibilidade, então, da cor verde, porque ela é mais fraca. E quando ela é mais fraca, os dois lados precisam ter esse mecanismo e quando se juntam, ela consegue se expressar. Tá? Esse era o resultado, então. Mas a 4 e a 5 eu percebi que realmente vocês conseguiram elencar, vocês conseguiram colocar, né, na prova de vocês de acordo lá com o vídeo aula. Certinho por enquanto? Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa aqui. Que voz de anjo. Não eu, né, Carlos? Olha, Carlos. Vamos lá, vamos lá. 6. Essa daqui. Meu Deus. Essa daqui, o que vocês me chamaram? Né? Tanto que eu peguei o mesmo áudio, que eu passei para a primeira pessoa e fui passando para as outras. Tá? Porque, assim, a maioria me chamou nessas 6 aqui. Eu deixei claro para vocês no vídeo aula que Mendel ele não conhecia o DNA, ele sabia que existia fatores, que existia um mecanismo, né, que era responsável pelas características genéticas, que isso era hereditário, isso ele sabia. Só que ele não sabia como que isso era repassado, porque até então DNA e cromossomos, eles não eram descobertos. O estudo do núcleo da célula até aqui não era um estudo aprofundado, tá? Então ele desconhecia. Claro que hoje a gente conhece, a gente sabe o que são esses mecanismos, o que são esses fatores, né? Hoje a gente sabe. Então aqui está dizendo assim, como que você explicaria a conclusão de Mendel com o teu conhecimento de hoje, com o estudo amplo que a gente tem sobre DNA, tá? Era isso que é para você fazer, pegar as conclusões de Mendel e colocar nos dias de hoje. Então, assim, algumas pessoas colocaram bem certinho, ficou bem show de bola, tá? Mendel desconhecia a estrutura de um DNA
e de seus genes. Como que você explicaria o resultado de Mendel atualmente? Então, ó, como que você explicaria o resultado de Mendel, né, nos dias de hoje, né? Então, assim, como que você vai explicar? Que as ervilhas amarelas, né, possuem lá no seu gene a característica dominante sobre as ervilhas verdes que possuem no seu gene a característica recessiva. O que são esses genes? Esses genes, eles estão aonde? Nos cromossomos. E quando eles acabam se misturando, né, lá nos cromossomos, eles darão as características para esses novos indivíduos, tá? Né, para esses novos seres. Então, hoje, esses fatores que Mendel coloca, que são fatores da cor amarela, que são fatores da cor verde, são o quê? DNA. São genes que contêm no DNA e, por consequência, nos cromossomos. Por que por consequência nos cromossomos? Cromossomo é filamento de DNA condensado. Cromossomo é DNA, só que é DNA condensado, tá? Então, hoje, para você explicar, você teria que colocar que os genes responsáveis pela cor amarela e os genes responsáveis pela cor verde se encontram em pares nos cromossomos. Se eles se encontram em pares nos cromossomos, depende da combinação deles para dar a característica, então, das ervilhas. Você só tem que colocar a palavrinha fatores, mecanismo que Mendel utilizava, na linguagem de hoje, que são genes, DNA e cromossomos. Você só tem que colocar isso dentro desse conceito. Só isso, tá? Tem gente que conseguiu explicar certinho, né, que os alelos que Mendel usava, que são as letras, né, Vzão e Vzinho, na verdade são genes que se encontram em pares nos cromossomos. Pronto, tem gente que explicou assim. Essa 7, a gente falou bastante de haploides e diploides ano passado, né, porque na verdade esse conteúdo de primeiro ano de haploides e diploides, mas ano passado, quando a gente falou de algas, reprodução das algas, a gente colocou que tem alternância de gerações, nos fungos que tem alternância de gerações, a gente viu muito sobre haploides e diploides. E na primeira semana de abril, eu disponibilizei no Google Sala de Aula vídeos de 9º ano, para quem nunca teve base nenhuma em divisão celular, para quem nunca teve base nenhuma em genética, para que vocês assistissem, não era obrigado a assistir, não é algo obrigatório, né? Eu coloquei para quem tem interesse, né? Por isso que eu coloquei lá. E daí lá também eu coloco sobre divisões celulares, diploides e haploides, porque tem gente que colocou para mim que não conseguiu entender muito bem o assunto por causa desses nomes, mas volte lá, né? Olhe aqueles vídeos que é bem básico. É a base para que você realmente entenda um pouquinho de genética, tá? Então, por que gametas são haploides? Os gametas, eles são haploides porque eles sofrem uma divisão celular que se chama meiose, não é? Então, assim, eles são haploides por quê? Porque geralmente eles precisam se fundir. O que é fundir? Eles precisam realmente de uma fecundação. Então, os gametas são haploides para que eles possam se fundir para depois originar uma célula nova com o tanto de cromossomos daquela espécie, né, que é o cariótipo daquela espécie. Por exemplo, nossos gametas têm 23 cromossomos, certo? Espermatozoide 23, ovócito 23. Então, eles são gametas. Eles vão se fundir. 23 mais 23. Né? Eles vão se fundir. Eles vão originar uma nova célula, que é o zigoto, que tem 46 cromossomos, restabelecendo a quantidade de cromossomos da espécie, que é a nossa, do ser humano. Tá? Por isso que eles têm que ser haploides, porque senão não vai dar certo. Se um gameta tem 46 cromossomos e o outro 46, os dois vão se juntar, vai dar um outro número de cromossomos que não é da espécie do ser humano. Tá? Então não pode. Então por isso que eles sofrem meiose, né? Meiose, ó, divide, né, o material genético, né? Cada cromossomo, porque eles estão em pares dentro das células, então cada cromossomo acaba se separando para formar os gametas. Então, precisa ter metade dos cromossomos, tá? Como surgem os gametas? Eu acabei de colocar.
Divisão celular, meiose. Essa daqui, vocês foram para a internet, colocaram gametogênese. Isso é assunto lá de primeiro ano, gametogênese, né? Que é a espermatogênese e a ovogênese são os nomes desses processos. É um assunto bem complicadinho, tá? Então, você foi para a internet e colocou que o processo é gametogênese, mas não é isso que eu estou pedindo, não foi isso que eu expliquei para vocês. Então, se vocês nem sabem o que é gametogênese, então não é para colocar coisas que vocês não entendem, tá? Não é. Então, assim, é a meiose o processo que surge, que é o que eu deixei claro também naqueles vídeos propostos ali no Google Sala de Aula, tá bom? É a meiose o responsável. Claro que dentro da meiose existe o processo de gametogênese, que é bem mais complicado. Alguma dúvida aqui? Não, né? 28 pessoas? Boa, vamos lá. Gente, quando vocês querem falar alguma coisa, vocês podem me interromper, tá? Então, assim, por exemplo, eu estou explicando alguma coisa, pode me cortar. Pode me cortar para tentar tirar uma dúvida sem problema nenhum, tá? Como vocês são lá na sala de aula, não fiquem tímidos aqui, porque os outros vão ouvir, não. Ou coloca ali no chat também alguma coisa que eu já vou dar uma olhadinha, tá? Essa 8, eu achei, essa 8, assim, eu fiquei um pouco triste, porque eu pensei que vocês teriam entendido, né? Então, por isso que hoje estamos aqui para fazer a recuperação dessa prova e também uma recuperação de conteúdo, né? Porque a gente vai bem com calma nesse conteúdo, tá? Eu não vou ficar passando sempre conteúdo novo por videoaula, porque eu acho que não vai ser bacana. Então, a gente vai ficar um bom tempo só em Mendel, para depois, quando a gente retornar às aulas, tá? Se a gente retornar, tomara, né, em junho, para que daí a gente consiga realmente colocar outros conteúdos dentro da genética, tá? Mas, por enquanto, até que todo mundo consiga entender, a gente vai com calma neste conteúdo. Isso aqui é só introdução. E a gente vai ficar depois, naquele vídeo lá de Mendel na prática, a gente vai ficar fazendo vários exercícios até que todo mundo consiga entender, tá? Eu não vou partir já para a segunda lei de Mendel, não, tá? Todos estamos agora no mesmo barco, então a gente vai tentar remar juntos, tá? Então fiquem calmos, gente, não se desesperem. Eu sei que não está sendo fácil para vocês, eu sei que não está sendo fácil para nós, professores, também, então vamos com calma, tá bom? Aqui na 8. Explique o significado das letras que Mendel usou para explicar sua primeira experiência. Eu até coloquei as letras, né? Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. Só que vocês não conseguiram entender a essência de Mendel, o porquê que Mendel usou estas letras também, tá? O significado das letras é o quê? O Vzão é a característica dominante, né? Então ele colocou letra maiúscula para mostrar que era uma característica dominante das ervilhas amarelas. E o Vzinho, letra minúscula, que era a característica que menos aparecia, que era aquela que ficava apagadinha, né? Que era recessiva para a característica verde. Mas o que significa essas letras? Né? Por que ele usou essas letras para demonstrar? Ele usou essas letras para demonstrar os fatores, aquele mecanismo genético. O que são os fatores mesmo? O que eu coloquei lá em cima para vocês dos fatores? Ele usou as letras para mostrar, na verdade, se fosse hoje, atualmente, a gente não vai usar a palavra fatores. Hoje, atualmente, a gente usa genes. Então, ele usou esta letra para demonstrar como que os genes interagem entre eles. Então, cada letra dessa é um gene, que a gente chama de alelo, tá? Cada letrinha. Eu deixei isso claro para vocês lá no vídeo aula também. Quando eu tenho Vzão, Vzão, eu tenho um par de genes. Quando eu pego só o Vzão, uma letra, eu tenho um alelo, tá? E esses alelos em pares, eu chamo de genes. Então, eu sei que ele usou essas letras para explicar como que os fatores vão se recombinar
Como que esses fatores vão interagir para daí dar as características fenotípicas, que é a cor amarela ou a cor verde, tá? Quem coloca assim que significa os fatores, entre parênteses, são genes. Representam os genes essas letras ali. Por isso que a gente separa. Quando eu fiz o vídeo aula para vocês lá, que eu colocava uma letra do lado da outra, eu dizia, ó, agora a gente separa para fazer o cruzamento, né? Porque uma letra vai para um gameta, outra letra vai para outro gameta. Porque esses genes se separam lá na meiose para a formação dos gametas. Então, recapitulando, as letras têm um significado que todo mundo conseguiu colocar, né? Ah, o Vzão é o dominante, que representa a cor amarela, e ele colocou a letra minúscula, né, para a cor verde, que é o recessivo. E essas letras representam o quê? Os genes, né? A interação dos genes na formação da característica daquele indivíduo, tá bom? É um complemento a mais só o que eu tô colocando para vocês. Essa daqui, Ícaro, eu lembro de ti aqui nessa 9, tá? Que se eu pudesse, eu atravessava a tela do computador, eu ia lá na tua casa. Por que Mendel levava o pólen de uma planta até a outra? Mendel levava o pólen de uma planta até a outra, não era para fazer autopolinização, gente. Então, vocês colocaram, né, vocês poucos, né, eu acho que na hora de escrever, nervosos, eu não sei, acabaram trocando as palavras. Eu penso nisso, né? Então, assim, se Mendel levava o pólen de uma planta até a outra, ele não está fazendo autopolinização. E Ícaro, eu lembro que tu colocou autopolinização. Não. Para fazer uma polinização cruzada, vírgula, ou seja, vírgula, mistura de material genético. Esse era o objetivo quando Mendel, né, fez o cruzamento entre as F1, entre as puras, né, que são aquelas puras lá de cima que tem a letrinha P, ele fez esse cruzamento entre as puras, ele levou o pólen de uma até na outra para misturar o material genético delas. Daí teve o resultado da F1, que deram tudo amarelas, e daí Mendel viu, né, que a parte genética da verde ficou escondida, tá? Era para misturar o material genético, tá? Então, por isso, não é uma autopolinização. Deixa eu ver se o Ícaro se manifestou aqui. Ícaro, algumas respostas a gente grava. 10. Essa daqui, eu acho que eu peguei pesado nessa com vocês, eu não sei, porque eu acho que vocês ainda não conseguiram entender realmente o que Mendel tentou repassar para vocês nessa base aqui, tá? Se Mendel cruzar uma ervilha amarela, ó, ele tem lá, né, uma planta que dá ervilhas amarelas. Se ele cruzar essa com uma outra amarela, significa que esta ervilha é homozigota ou heterozigota? Explique. Eu acho que o Carlos conseguiu explicar essa daqui. Não sei se foi o único, se teve mais alguém, agora eu não lembro assim, tá? Mas 98% aí do povo, 99%, sabe aquele 99,9%, erraram essa. Por quê? Meu professor, mas eu não entendi, só que ninguém me chamou para perguntar 10. Ninguém. Eu acho que o Carlos foi o único que me chamou para tirar a dúvida da 10, tá? Ninguém me chamou para retirar, né? Professora, eu não entendi o que está falando aqui. Então, assim, se Mendel, eu não estou dizendo que ele fez isso, né? Eu estou criando uma hipótese aqui. Se Mendel cruzar uma ervilha amarela com outra amarela, isso significa que ela é homozigota ou heterozigota? Daí, primeiro eu vou lá no meu caderno ver o que é homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto tem as letras iguais. Para ser amarela, tem que ser Vzão, Vzão, para ser letras iguais. Se for heterozigota, tem que ser Vzão, Vzinho, tá? Mas como que Mendel vai saber só olhando para a amarela? Não tem como ele saber qual é o genótipo da amarela. Ela é amarela. Uma certeza nós temos, que tem um Vzão pelo menos, né? Porque ela tem a cor do dominante.
Agora, como que eu vou saber se ela é homozigota ou heterozigota? Só olhando para ela? Não tem como eu saber só olhando. Então, vamos na pergunta de novo. Se Mendel cruzar uma ervilha amarela com outra amarela, significa que esta ervilha é homozigota ou heterozigota? Explique. Não tem como saber. É preciso fazer o cruzamento entre elas e, a partir dos resultados, formar uma conclusão. Porque eu só dizendo que a ervilha é amarela, eu não estou vendo a parte genética dela. Agora, se eu colocasse que a ervilha amarela pura, eu saberia a parte genética dela. Mas eu não sei, só está me dando fenótipo. Ervilha amarela é fenótipo. Eu não sei qual é o gene dela. Então, eu tenho que fazer um cruzamento teste para saber se as duas são homozigotas ou heterozigotas, ou uma pode ser homo e a outra pode ser heterozigota, tá? Então, esse é o olhar que eu estou pedindo para vocês aqui na genética. Eu preciso ler e já interpretar, né, na linguagem genética. Então, assim, eu vou cruzar uma ervilha amarela com outra amarela. Quem é homozigota, quem é heterozigota? Eu não sei. Eu preciso cruzar e, a partir dos resultados que me dá, eu consigo formar uma conclusão sobre quem era homozigota e quem era heterozigota. Eu preciso do resultado do cruzamento para daí, sim, eu elencar dentro da minha hipótese quais eram as características genotípicas, tá? É isso que vocês precisam entender. Eu acho que vocês não entenderam essa 10, tá? Eu creio nisso, não sei. Alguém quer falar alguma coisa da 10? Para mim, essa era a mais difícil. Essa era para testar se vocês tinham a visão do que é fenótipo e genótipo, tá? Porque eu não posso dar resultado só olhando o fenótipo. Não posso. Eu preciso do genótipo para dar o resultado. Daí, vocês estão percebendo que na genética eu tenho que ter os conceitos bem certinho, ó, fenótipo, genótipo, homozigoto, heterozigoto, tá? Se você não sabe esses conceitos, você não consegue resolver uma questão. Tá? Então, assim, precisa ter isso muito claro. Então, eu estou dando só o fenótipo para vocês. Por exemplo, eu vou cruzar um gato preto com um gato branco. Quem é o homozigoto, quem é heterozigoto? Professora, eu não sei quem é homozigoto, quem é heterozigoto. Eu tenho que fazer o cruzamento entre os dois e ver o resultado do cruzamento para daí dizer quem é dominante, quem é recessivo, quem é homozigoto, quem é heterozigoto, tá? Só olhando o fenótipo, eu não consigo dar o genótipo. Alguém quer falar? Não? Vocês conseguiram, assim, talvez entender agora, não muito, né? Mas, que nem no segundo videoaula que eu coloquei Mendel na prática, né? Que eu até coloquei dos gatos ali, eu não posso fazer cruzamentos com fenótipo. E essa 10 me deu só fenótipo, tá? Eu tenho que fazer o cruzamento e daí depois fazer a conclusão para daí responder, né, se é homozigoto, heterozigoto, que é a parte do genótipo, tá? Então precisa ter cuidado, tá, gente? Isso aqui é pegadinha, assim, na recuperação de vocês terá bastante, assim. Então, um conselho para vocês. Para fazer a recuperação, deixem já do lado o que é homozigoto, o que é heterozigoto e exemplos. Já deixem do lado o que é fenótipo e exemplo. Né? Fenótipo é a característica resultante, por exemplo, a ervilha amarela, ou seja, a cor da ervilha, né? A cor do pelo de um gato, a cor dos olhos, né? Isso é fenótipo. Genótipo são as letras que vocês vão utilizar. O genótipo é Vzão, Vzinho,
né? O genótipo, azão, azinho, tá? Isso é o genótipo. É a parte dos genes, é a interação dos genes, são as letras que vocês vão utilizar, tá? Então, deixa isso do lado para que você, tem dúvida? Vá lá, olha de novo, faça um rascunho, peguem o caderno de vocês, né? Coloquem as respostas, mas rascunha bastante, tá? Até que vocês tenham certeza, tá? Não se esqueçam, eu estou disponível para vocês até 5 horas da tarde. Então, assim, quando vocês vão receber a recuperação, não entendeu ou quer tirar uma dúvida, tire a dúvida, tá? Eu só vou pedir uma coisa. Por exemplo, na outra turma, eles tiveram uma avaliação e eu não vou fazer recuperação. Porque eu acho que ficou bem claro, né? Nota 5 para mim é perto do 6. Não vou fazer recuperação com eles. A maioria tirou nota acima de 6, tá? Não acho necessário recuperação. Para vocês, é muito necessário, porque vocês não tiveram nada desse conteúdo em sala de aula. Nada. O nosso aprendizado aqui ficou mecânico, né? Então, é necessário sim a gente fazer uma recuperação do conteúdo, que é o que eu estou fazendo com vocês agora, e depois uma recuperação, né, da nota com outra avaliação. Só não façam, que eu também percebi isso, eu recebo, conforme vocês vão mandando a avaliação, fica em ordem, tá? Então, tem o primeiro aluno, que foi o primeiro que respondeu, e eu tenho lá o último que mandou perto, lá das 5 horas. Eu recebo em ordem. E aqueles alunos que ficam mandando próximos ali, são alunos que compartilharam respostas. Então, tem muitas respostas, né, principalmente dentro de uma turma, tem muitas respostas iguais, tá? Eu consigo visualizar isso, tá, gente? Então, cuidado. Faça a sua para ter o teu resultado, tá? Nota que é o de menos. O que a gente precisa realmente é o conhecimento. Se você tirar um 3, é porque você não aprendeu nada. Então, eu tenho que no próximo vídeo voltar, né, e explicar tudo de novo, tá? Para tentar atingir todo mundo. Entenderam? E eu consigo ver o aluno que realmente estudou o videoaula. Tá? Então, assim, a distância é um teste para vocês também, como aluno. Né? Eu tenho que estudar mais. Sim, você terá que estudar mais. Eu, como professora, também tenho que estudar mais. Eu estou trabalhando, meu Deus, eu acho que 12, 15 horas por dia. Tá? Então, assim, vamos tentar fazer a mais. Tá? Não fazer o menos, não a base. Vamos tentar fazer a mais. Aqui na 11... eu pedi para que você deixasse, né? Até coloquei várias palavras, porque eu sei que não tá fácil, tá? Escreva sua maior angústia, meu Deus, aquilo assim, aquele medo, aquela ansiedade, né? Dúvida, dificuldade neste conteúdo, para que eu possa auxiliar também, né, nos próximos vídeos. Eu quero ver aqui se eu consigo mostrar para vocês quais foram as dúvidas de vocês. Entendeu? Eu consigo colocar em um documento só. Ó, 68 alunos fizeram essa prova, tá? 68, porque na verdade são os 3 terceiros anos, né? Daí aqui eu tenho, então, o resumo. Esse resumo me dá o nome dos alunos e todas as respostas de vocês. Ó, aqui não tem o nome, né? O nome de vocês. Aqui tá todas as respostas de todo mundo junto, ou seja, 68 respostas todas juntas. Depois, se eu quero individual, eu consigo lá. Aqui na 11, vamos ver qual é a angústia de vocês. Eu não vi o vídeo 1, só o segundo. E os outros também não. Daí, gente, se você não assistiu o vídeo aula, como é que você vai responder essa prova? Não tem como, tá? Todos os vídeos, né, os videoaulas estão no Google Sala de Aula, né, na aba Biologia, tá? Vai lá, reveja para conseguir tentar, né, pelo menos entender um pouco esse conteúdo aqui. A minha dificuldade foi a questão 6, sim, a maioria foi na 6. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu achei interessante. Ó, o que dificulta é sem uma explicação presencial. Sim, gente, eu sei disso, tá? Lá eu tenho o quadro, eu posso colocar lá o cruzamento. Tá, professora, mas e... eu não entendi essa parte ali. Eu vou lá e apago, faço de novo.
né? Então, eu sei, é diferente, tá? A gente sabe disso. Deixa eu ver. Ó, eu estou com dificuldade aqui em entender quando a ervilha é homozigota ou heterozigota. Eu não entendi muito bem. Se você não entendeu muito bem, você vai lá e vai ver qual é o conceito de homozigota e heterozigota que foi passado no primeiro vídeo, tá? Olha o teu resumo do caderno. Se você não fez resumo no caderno, se você não está colocando os exemplos no caderno e acompanhando e refazendo, você vai ficar perdido. Porque a gente vai né, na verdade, a gente tem uma vez por semana só agora. Então, até na outra semana você já vai esquecer também. Cuida para não virar uma bola de neve também. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. Divisão celular, ó. A dúvida do aluno é divisão celular. É conteúdo de primeiro ano, tá? Não tiveram? Pesquisem, tá? Olha lá a videoaula do 9º ano que eu coloquei. Não entendeu? Achou que ficou, sei lá, não conseguiu entender a minha explicação? Vai no YouTube, olha outra explicação para você tentar entender o que é uma divisão celular. Só que aqui, nesse conteúdo, para nós, a divisão celular, ela só importa ali na meiose e na formação dos gametas. É só, né, você não vai usar meiose no conteúdo de genética. Não, é só para que você entenda o que é um gameta, tá? Não é tão importante assim. Homozigota e heterozigota, ó. Então, estuda. Aqueles conceitos que vocês ainda não estão aptos, estudem mais ainda. Né? Vão lá, revejam, tá? Sou uma aluna que pergunta muito, que pergunta pouco em sala de aula, mas até o momento eu acho que está tranquilo. Então, ó, também recebi algumas mensagens bem